Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Estamos começando mais um episódio aqui para fechamento do mês de outubro, nesse nosso fantástico projeto aqui do Circuito Empreendedor Podcast. Esse é o episódio número 165 e dentro de muitas outras possibilidades, já inúmeros convites que a gente fez, a gente está aí para vocês nos seguir também no Instagram para ver as nossas atividades profissionais, desde caçador de talentos, né? Como também desse fomento do empreendedorismo. Aí também tem as nossas redes sociais do Circuito Empreendedor para você se inscrever no nosso canal e também ativar notificações lá no YouTube. A gente já tem mais de 4 mil inscritos e também nós estamos chegando a 5 mil inscritos lá no nosso Instagram, no @Circuito Empreendedor. Sejam todos muito bem-vindos. Tá aí, mais uma vez passando o convite para vocês, para reforçar. E hoje a gente tem uma grata surpresa. Uma pessoa que se formou aqui como empreendedor em Marabá. Eu tive uma satisfação enorme de conhecê-lo antes e agora. A gente pode, inclusive, falar, e nós vamos falar muito, inclusive, sobre essa nova etapa profissional da carreira dele, inclusive fruto também de uma modalidade nova, acho que a gente pode dizer assim também, da questão da sucessão familiar, porque chegou-se e a gente vai falar muito pouco, muito bastante e enormemente sobre o tamanho, inclusive, que ficou esse negócio agora que ele criou, devido também a gente está ali monitorando e sem querer ele falou, poxa, eu estou em Marabá, amigo. Então, porra, então vamos gravar agora. Então seja muito bem-vindo, meu grande amigo Alexandre Zucatelli, filho do seu Reinaldo Zucatelli, um dos nossos mantenedores aqui. E agora você também, apesar do grupo Zucatelli, você também tem o seu, que é o Zucatelli Brasil. Então seja muito bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado. Para mim é uma alegria imensa poder estar aqui hoje, minha terra natal, Marabá. Eu me sinto sempre muito feliz, muito acolhido e participar do Circuito Empreendedor, que eu acompanho já há alguns anos, que vem tendo muito êxito, sucesso, notoriedade, que faz com que a gente aprenda muito com as entrevistas, com as palestras. Acompanho muito pela internet, pela TV. Isso aí contribui bastante para a gente poder conseguir, de fato, buscar mais conhecimento. E quero lhe parabenizar por esse empreendimento também, porque isso faz com que abra a nossa mente, a gente busque novos horizontes para poder empreender e, obviamente, fazer o que todo empresário quer propor na vida de uma pessoa, que é melhorar sempre a vida social do nosso próximo. Isso aí é fantástico, cara. Muito bom mesmo, porque, afinal de contas, a gente vinha conversando aqui, chegando aqui no caminho, assim, caramba, bicho. E tu assustado com o que tá Marabá, apesar de ver, mas não sentir, né? E como é que você percebeu, o que você sentiu, primeiramente olhando, afinal de contas, você já está há quantos anos em Manaus? Janeiro completa 7 anos. Olha só. E só de circuito empreendedor a gente tem 6. Então foi justamente bem antes da criação, você já foi e tomou esses novos rumos. E o que você achou então de Marabá quando você já. Pum, só dessa voltinha que a gente deu aí? Muito respeitosamente a todos os municípios da região sul e sudeste do nosso estado do Pará. É óbvio que Marabá é a grande metrópole dessa região. Devido a várias circunstâncias, várias matrizes econômicas que existem aqui. A logística, que é fato hoje importantíssimo para qualquer desenvolvimento de uma atividade comercial, de serviço, industrial ou até no campo. Então, é notório, cada vez que eu venho a Marabá, eu me impressiono porque realmente está tendo um desenvolvimento social e econômico muito forte, tanto por parte do público órgão municipal, isso, quanto da classe empresarial. Então, isso aí é muito motivador, porque a gente se sente muito bem em ver nossa cidade crescendo,
ver as pessoas desenvolvendo, ver uma criação de uma humanização maior, porque quando você cria vários fatores de novas empresas, Novas novas de trabalho. oportunidades de trabalho, quando você observa que a gente está tendo uma vida social melhor, até porque houve asfalto, novas praças ou novos locais para você poder proporcionar para sua família de lazer, isso é algo que faz com que a gente reflita que Marabá está no caminho certo. Muito, muito bom mesmo. Inclusive, a gente tem muita satisfação de ter participado dessa recondução de Marabá. Ficamos até o final da gestão passada à frente, e quando você falou também de espaços, você viu como ficou bonito lá em frente a Zucavel, né? Exatamente. Aquela obra lá foi muito importante para a gente, inclusive à frente da Secretaria de Turismo, poder entregar e participar de um projeto tão bonito como ficou aquele parque lá, a Praça do Maçom. Sim, isso aí eu observei no final deste ano de 2024, né? Quando ela tinha sido recém-inaugurada, eu tinha vindo a Marabá passar com minha família o Natal e o Ano Novo, que isso aí eu tenho como prioridade todo ano que eu posso, por mais que hoje eu não estou residindo em Marabá, mas eu podendo estar... Os laços permanecem. Sempre no final do ano, é muito importante nós estarmos com a família, né? Então eu sempre venho a Marabá e eu pude perceber que várias coisas novas aconteceu na nossa cidade, né? E é muito importante isso, a gente ver gestores públicos pensando no bem-estar do ser humano, né? E do marabaense, que é principal, e dos nossos visitantes, né? Dos nossos novos moradores, né? As novas pessoas que vêm para cá para empreender, assim empreender, como eu, assim como seu pai, sua mãe, trabalhar. Isso aí até é algo que faz com que facilite você trazer certas mãos de obra qualificadas para nosso município. Isso é muito bom mesmo. E como é que é, primeiramente, lógico, essa pergunta não tem como não ser feita, né? Como é que é ser filho de Reinaldo José Zucatelli? O homem é uma máquina. Teu pai é um cara assim, não tem como. Tem 40 anos de Fiat, mais de 51 anos lá de Grupo Zucatelli, como um todo. Cara, não deve ser fácil, deve ser bastante desafiador. É um aprendizado a cada dia. Apesar de, no momento, eu não estar no convívio direto, no convívio diário, como eu já estive por muitos anos, ter essa alegria, ter esse prazer de ter meu pai, como minha mãe também, como multiplicador de conhecimento, como ensinamentos que eu tenho de diversas formas, para mim é uma alegria, porque quando eu ingressei aos 16 anos, que foi quando eu comecei, eu digo muito, a aprender como que se deve trabalhar, como que se deve respeitar o próximo. Tudo isso vem do ensinamento dos meus pais. E foi quando eu passei por vários setores dentro das empresas. Foi quando, depois de alguns anos, recebi o desafio para administrar uma empresa, obviamente, muito jovem aos olhos deles. E essa rotina de entender como que se tem sucesso empreendendo, de fato, é trabalhando. Trabalhando mesmo. E essa oportunidade que tu teve lá de administrar uma empresa foi quando você foi para São Luís? Primeiramente foi em Marabá. Ah, foi aqui mesmo? Sim. Quando eu tinha 18 anos. Foi o primeiro desafio
que eu recebi dos meus pais. 2 anos após já eu ter circular entre os setores do passado grupo. entre os setores, passado cerca de 90, 120 dias em cada setor, mas sempre sobre os olhos deles, né? E aí meu pai na época, ele assumiu uma concessão de motocicleta no estado do Pará, e nós ali montamos algumas concessionárias, no total com pontos de vendas 19, e ele me colocou nesse desafio. Esse foi o primeiro trabalho que eu fiz individualmente, mas sempre aos olhos deles e da minha mãe me auxiliando, né? E logo depois eu fui a São Luís para administrar algumas concessionárias no estado do Maranhão, São Luís, Imperatriz, e no estado do Piauí, Teresina, né? Que foi um novo desafio que eu recebi, né? E lá eu passei 4 anos e tudo isso serve de aprendizado. Quando a gente começa a ter essa oportunidade, porque eu me sinto privilegiado Acho que a palavra é essa mesmo. de conseguir ter a oportunidade de ter os pais que eu tenho para sempre estar me dando um apoio, um suporte. A gente se sente muito tranquilo para poder trabalhar, empreender e aprender também, né? Porque ele é um suporte. Sempre qualquer dúvida, a gente tem a quem recorrer. Tem aquele oráculo. Sabendo que sempre quer o melhor para nós, né? Que é isso que os nossos pais sempre querem para a gente. E aí não tem nem chat GPT que responda uma consulta como essa. Ainda mais quando é uma consulta, ainda mais ainda direcionada para a mãe, no caso, para a dona Regina. Aí não tem jeito. É verdade. E assim, é muito importante. É o melhor conselho. A gente poder ter a oportunidade, né, o privilégio de viver essa forma de você participar de uma associação familiar que, de fato, óbvio, você tem que ter, sim, a convivência em setores, em áreas da empresa, para você passar a conhecer como que funciona uma gestão de um negócio. Mas se você tem também a oportunidade de gerenciar, de administrar solo sem até a interferência, isso é muito importante, porque de fato é um teste para você poder saber se você está preparado de fato para assumir uma direção geral de uma empresa familiar. Então, isso vem acontecendo comigo desde os meus 18 anos de idade, quando meus pais me colocaram nessa operação de motocicletas. E quando eu tinha 21 anos de idade, que eu fui residir em São Luís por 4 anos para gerenciar essa operação, que eram de 7 concessionárias, de 3 marcas, em São Luís, Imperatriz e Teresina, no Piauí. E depois eu retorno a Marabá. Passo 7 anos aqui, junto com meus pais, convívio dia a dia, novas experiências. Foi quando, de fato, a família fez a governança familiar. Se preparou, né, para a questão sucessória. E após 7 anos já de nós desenvolver marcas, desenvolver o setor de agronegócio, de imobiliária, de construção, uma decisão familiar para eu ir para um novo desafio. Por quê? Quando você está ali
trabalhando em uma empresa familiar que ela é ramificada, ela tem filiais em estados, em cidades. Nós estávamos nessa ocasião em 7 estados já, quando eu estava residindo aqui e sendo um diretor executivo da operação como todo, em todas as atividades da Zucatelli. Eu tinha um convívio com a administração, por participar de tudo, área contábil, área financeira, área jurídica, área comercial, mas eu não tinha o convívio da administração geral, que isso é uma experiência que todo sucessor deve ter. Importante dica, hein? Por mais que os pais eles insiram os filhos na empresa, passando por setores, às vezes até vivendo experiência em uma outra empresa, para ganhar experiência e novos métodos de trabalho. Mas é muito importante quando os pais entenderem que o filho precisa de um novo horizonte para que ele possa, de fato, administrar uma empresa de A a Z, se assim entender a família, o patriarca, a matriarca, as lideranças, os fundadores da empresa, que dê oportunidade para esse sucessor poder gerenciar uma empresa como um todo. Porque é ali que vai ser, de fato, a resposta, se ele está preparado ou não para empreender, desenvolver e assumir um grupo econômico. E isso aconteceu comigo. Ah, legal. E aí você... Após 7 anos, a trajetória da minha ida a Marabá, a Manaus, no Amazonas, foi exatamente para isso. Tudo foi com a minha família, a quem não sabe, foi com um acordo. Porque eu precisava, nesse momento, passar a viver uma administração geral de um negócio. Por quê? Porque nossa família ela já estava ali dentro do Grupo Zucatelli com todos os setores definidos, funções, diretorias, gerências. O organograma de todo definido. Todo completo. Então, foi-se decidido que eu deveria, sim, ir para um estado, para uma cidade, para poder ter... Afinal de contas, vocês não tinham negócios no Amazonas? Já tínhamos, desde o ano de 2013. Ah, tá. Já tínhamos. E eu vou completar 7 anos em janeiro de Amazonas, de Manaus. Então, quando eu fui para Manaus, eu fui com o desafio de administrar uma empresa como todo, de A a Z, todos os setores, responder tanto por parte fiscal, financeira, administrativa, contábil, trabalhista, civil, comercial, que isso é quando você, de fato, você passa a viver a administração de um negócio. Quando você começa a entender o quão é importante o fluxo de caixa, as responsabilidades que você tem social com as pessoas que estão trabalhando contigo, como você saber mensurar o que o seu negócio precisa de produto em estoque para vender, o quadro de organograma pessoal. Então você passa a uma curva de aprendizado muito maior. Não que eu não fazia isso com os 17 anos que eu passei lado a lado com meus pais, mas quando eu fui residir em Manaus,
que eu fui para administrar uma concessionária na capital do Amazonas. Eu fui com esse objetivo, poder aprender, o desafio foi esse, poder gerenciar, administrar um negócio como todo. E nesses 7 anos, nós tivemos aí uma interrupção, que foi a pandemia, que tudo meio que paralisou. Ainda mais para o segmento. O nosso segmento também. Mas, nesses anos, nós conseguimos, de uma marca, elevar para 10, de um estado, partir para 4, e de uma casa, ter hoje 10 concessionárias. Então, essa trajetória fez com que surgisse a Zucatelli Brasil. É algo que nós entendemos, que nós tínhamos que construir uma marca que tivesse ali na sua logomarca as cores da bandeira do nosso Brasil. A gente, de fato, quis elevar o nosso país, até porque, nesses 7 anos, eu passei a empreender fazendo importações de máquinas. Hoje a gente tem uma importadora no Espírito Santo, que eu faço importações de máquina voltada para a construção, como também na área industrial de empilhadeiras. Então, nós fomos, de fato, observando onde é que nos cabia de oportunidades. Manaus, nós sabemos que é uma zona franca, que ali tem se instalado mais de 500 indústrias ativas, com a geração de mais de 120 mil empregos. Então, ali você tem uma dependência muito grande de transporte de carga, que são empilhadeiras dentro das indústrias. Então, foi algo que eu empreendi. Então, o que nós fizemos ao longo desses anos, esses últimos 7 anos, foi identificar aonde que a Zucatelli Brasil ela tinha que desenvolver o seu negócio. E é claro que nós temos que sempre buscar fazer onde nós nos identificamos mais, de onde nós aprendemos o que fazer, e eu não saí do segmento. Eu continuo no segmento de automóveis, mas nós evoluímos para o setor de máquina de construção, caminhões, empilhadeiras, tratores de pneu, implementos agrícolas. Nós fizemos esse norteamento de desenvolvimento dentro dos negócios, e hoje nós temos sede, casas no estado do Amazonas, no estado de Rondônia, no estado do Pará e no estado do Maranhão. Temos para o ano que vem já previsto Amapá, Roraima e Tocantins. Isso já é algo certo para algumas marcas que a gente trabalha, que nós deixamos para o ano de 2026 para poder desenvolver novos negócios nesses estados, que são muito importantes para a nossa região. Muito bom, Alexandre. Muito bom mesmo. Você conseguiu sintetizar muito bem a intenção, não só de se criar um grupo, porque, afinal de contas, o pessoal que vai assistir aqui agora vai começar também a entender. Afinal de contas, não. Ele não brigou com o pai, não brigou com a mãe. Pelo contrário, o cara simplesmente aprendeu, desenvolveu, e o céu passou a ser o limite agora para o homem. O homem cresceu demais, gente. E não é fácil. O Alexandre tem 34, 35 anos. 39. Olha, ele já está com 39. Pô, quando eu conheci o Alexandre estava com 32, 31 anos, quando você voltou para cá. Acredito que sim. Pô, não tinha nem 30 ainda, enfim. E a gente já falava sobre sucessão familiar. Sim.
A gente conversava muito sobre isso. Isso é algo muito importante. Honrar pai e mãe, Sempre todo filho tem que deve fazer isso. Então, isso jamais isso poderia acontecer o que você comentou. Até porque meus pais são meus conselheiros, né? E os mais verdadeiros, são os que eu mais confio. Justamente. E não tem fonte melhor para você beber dessa sabedoria. Então, às vezes até a gente, né, como muito mais jovem, até em algum momento acha que é excesso de precaução, né, de segurança, mas sempre nossos pais, eles têm sim uma verdade para nós, e sempre nossos pais, ele quer o melhor para nós. Sem dúvida. Essa é a grande verdade. Sem dúvida. E essas oportunidades que eu estou recebendo da vida, é óbvio, sem os meus pais eu nunca conseguiria realizar isso, porque eles sempre foram o meu grande suporte. Te deram nome, te deram conhecimento e te deram, inclusive, a oportunidade. E deram a oportunidade de começar um negócio que estava já no núcleo do Grupo Zucatelli. Eles me cederam uma empresa para poder fazer a administração de A a Z. E se hoje eu puder contribuir aqui com alguma coisa que possa ser relevante para uma família que tem um grupo familiar, é que no momento que você entender que o seu filho, o seu sucessor, ele esteja preparado para administrar uma empresa de A a Z, que você dê essa oportunidade, porque é ali que você vai saber se ele, de fato, ele pode um dia assumir a presidência de um grupo econômico. Isso é muito importante, até porque, lógico que você também foi aprendendo ali, errando, acertando, e aí você chegou num determinado ponto, pô, agora eu vou tentar. E o melhor... Tentar, entre aspas. Eu vou persistir, eu vou empreender, como você mesmo usa da nomenclatura de A a Z, agora eu vou para a administração geral de uma operação de negócio. E sempre o melhor é a gente estar cercado de pessoas boas. Sempre se cercar das pessoas. E sempre com o objetivo de fazer o melhor. Porque, na realidade, o que a Zucatelli Brasil tem desenvolvido muito é a humanização. Eu falo isso muito nas oportunidades que eu tenho de reuniões com as nossas equipes, porque tanto a humanização interna com os membros da empresa, quanto com os nossos fornecedores e os nossos clientes, isso é essencial para a gente poder ter um ambiente de negócio leve, ter mais harmonização. E quando a gente está bem conosco mesmo e consegue transmitir isso, gera uma produtividade imensa dentro de cada empresa. Então é isso que eu mais busco desenvolver isso. Porque quem gerencia mesmo os negócios são os gestores, são as equipes que os gestores lideram, né? A gente passa, como líder de uma organização, a fazer uma administração geral e a fazer acompanhamentos de suporte. A gente não está ali no dia a dia atendendo o cliente. A gente não está ali convivendo com cada membro da empresa. Sempre que é oportuno, é claro, sempre é um prazer. Eu estou em Marabá, eu estive em Paraupebas essa semana. Eu fiz questão de visitar alguns empresários, outros não tive possibilidade por fator tempo, gostaria de estar com muitos, mas sempre é bom nós também podermos estar no campo, entendendo como é que está a economia, participando efetivamente tanto em reuniões com empresários, visitas, como em organizações de entidades,
porque ali todo mundo está com um objetivo só, gerar prosperidade para a vida das pessoas. Então, quando você passa a pensar que o desenvolvimento de um negócio, de empresas, ele está mais no lado da humanização, de você querer fazer melhor um bem-estar para o seu próximo, para a sociedade, você consegue começar a trabalhar mais leve e você vai prosperando com o tempo, sem pressão. E isso faz com que a gente consiga, de fato, conquistar coisas que, desse espaço curto de tempo, assim eu entendo, com 7 anos, que vai completar em janeiro ainda, e 2 que nós tivemos interrupção, todos nós, nós termos chegado com esse número de empresas, marcas e resultado, é uma coisa fantástica. Quando eu cheguei em Manaus, eu não falei isso agora há pouco, mas me recordo aqui na minha mente, nós tínhamos um faturamento. E hoje, no 6º ano, nós já faturamos 10 vezes mais do que nós faturávamos quando eu cheguei. Quando eu cheguei, que eu peguei a empresa, tendo um faturamento me recordei aqui, em 2008, cheguei em janeiro de 2009 em Manaus. Nós 2019, verdade. Nós, 2018 para 2019, nós tínhamos um faturamento e hoje a gente já cresceu 10 vezes mais em receita de bruta, de resultado. Então, soube curtir todo o processo de atacar a gestão ali e ver a oportunidade que aquele negócio dava ali e acabou emergindo e indo para outros ramos de atividade. Isso é um grande desafio, porque fazer gestão à distância é uma coisa. Eu costumo dizer que não é para todo mundo. Tem que ter várias habilidades. Você tem que, sim, confiar nas pessoas, em quem você coloca. Você precisa escolher, sim, as pessoas certas para fazer isso, para estar ali liderando aquela empresa que você está abrindo. Então, é sempre um desafio. Se você gerenciar uma empresa que você vai todo dia, já você tem vários desafios a cumprir, de todas as formas, de controle, de gestão. Você imagina você criar gestão à distância. Então, isso aí é um aprendizado que eu tive com meus pais. Desde os meus 17 anos, eu venho aprendendo gestão à distância. Então, vai se completar 24 anos. Nada na vida da gente acontece de um dia para o outro. Tudo é uma história construída. E quem constrói essa história é você. É como você quer construir. É como você quer se preparar, se profissionalizar. É com quais pessoas você se cerca e você passa a ouvir. Então, na vida, é um fato. Nós temos que ser cada dia mais seletivos. Porque sempre a gente tem que entender o que esse próximo vai contribuir para mim, para que eu possa melhorar como ser humano. Então, isso aí eu levo muito no dia a dia. Eu pratico isso. Porque hoje nós sabemos, todos nós, o que mais tem se falado, parece que até cientificamente isso é uma verdade. O tempo tem encurtado para todo mundo. Então, se você não prioriza as pessoas mais importantes para fazer, que o óbvio, para você, que o óbvio, sua família, seu trabalho, seus amigos, você não consegue cumprir todos os compromissos. E, de fato, é um grande desafio. Quando você pega uma administração que você vai fazer de A a Z, você começa a perceber o peso do que é administrar um negócio.
Quando um sucessor está num setor de um grupo econômico já formado, é uma coisa. Ele tá pega ele o tá ali negócio numa andando. área, o negócio ele já flui, ele já é um negócio autossustentável, ele já tem uma liquidez, ele já tem uma clientela de anos que foi construída pela sua família. Agora, quando você pega negócios, você cria novos negócios, que você vai Do zero. abrir empresas do zero e você vai construir receita, né? Que você começa todo mês, qualquer empresa, no dia 1, você começa sempre com déficit. E você tem que entender que no último dia do mês, você tem que concluir o mês com uma receita positiva, né? Um resultado que ele seja satisfatório para aquela atividade do negócio. Rapaz, teu pai deu uma aula no Experience sobre isso. Ele falou, para você mais ou menos ter uma ideia de quanto o negócio vai começar a fluir, 48 ali, 60 meses, beleza. Tem que saber curtir o processo, tem que saber esperar, tem que fazer justamente o que é certo e não contar com o dinheiro que entra ali, que o dinheiro não é teu, o dinheiro é da empresa. E tem outras coisas. Mas a gente vai já fazer um breve intervalo aqui, porque o papo estava muito bom. Meu diretor já estava ali. A gente já está de volta, tá? Não sai daí, fique, que agora a gente vai falar, inclusive, sobre essas marcas que o Alexandre tem dentro da Zucatelli Brasil. Já a gente está de volta. Então, pessoal, nós estamos de volta aqui, recebendo o meu grande amigo aqui, de longas datas. Mandou uma mensagem aleatória. Não, amigo, eu estou em Marabá. Eu falei, mas quando? Vamos, então, gravar. Na hora eu soltei um égua. Porra, não! Eu tenho um compromisso e tal. Eu falei, não, nós vamos gravar. Então, agradecer também aqui o meu produtor aqui, Gileno Moreira, aqui, que veio abrir os estúdios hoje aqui, para a gente poder gravar contigo, Alexandre. Então, você foi para Manaus para assumir qual marca do então Grupo Zucatelli? Na época, em 2019, eu fui a Manaus para assumir a operação da marca Hyundai. Ah, da Hyundai, que consequentemente teus pais já tinham conseguido lá para a Praça do Amazonas. Eu participando já das empresas familiares, que é onde eu tive 17 anos, né? Aí você já viu a oportunidade. Nós, desde 2013, já tínhamos aquele negócio em Manaus. E eram Hyundai importados? Perfeito. Porque tem o Hyundai... O nacional. O nacional. Hoje já unificou tudo. Tá. Maravilha. Então hoje você vende tanto o nacional quanto o importado. Na fusão da Hyundai com a Caoa, que a Caoa era a importadora, ela deixou a operação da Hyundai e nisso foi quando nós migramos para uma outra marca de automóveis, que é de SUV, que é a Caoa Chery. Ah, então aí vocês ficaram com a Caoa Chery. Perfeito. E foi a Hyundai, a própria Hyundai do Brasil ficou com a operação nacional em Manaus. Foi quando nós assumimos o negócio da Caoa Chery em Manaus e no estado do Pará, na cidade de Ananindeua. Maravilha. Até porque em Belém também é da Caoa. Perfeitamente, é da própria fábrica. A gente atende, dentro do nosso trabalho, tanto Ananindeua quanto Belém e aquela região metropolitana de Belém. Marituba, perfeito. Benevides. Inclusive, você também tem negócios em Benevides, em Marituba. Exatamente. Em Benevides, nós temos negócios de pesado, nós temos ali 3 concessionárias com marcas Devlon, que é uma marca da Hyundai, de máquinas voltada para construção. Nós temos uma marca de caminhões, que é a Foton, que também teve aí recentemente o seu grande lançamento da picape Tuland. E temos a Mahindra, que é uma marca de tratores de pneu, e onde vende também implementos agrícolas, que é um complemento. A gente tem também ali empilhadeiras da marca Hangxia, Paletrans.
E também tem a LS. A LS Tracto, ela é uma concessionária de trator de pneu, que vende também implemento agrícola, que ela fica ali em Marituba, na Alça Viária. É, isso mesmo. E aí vocês também então foram para São Luís, já no mercado onde vocês já tinham forte atuação, aí você também foi lá e botou a bandeirinha Perfeito. da Zucatelli Brasil. Hoje nós temos um compromisso com a marca Devlon, de máquina para construção, do grupo Hyundai, em todo o norte do Brasil e no estado do Maranhão, no Nordeste. Legal. Então, nós temos um compromisso de, a cada ano, ir criando o desenvolvimento dessa marca. Então, quando nós fomos para São Luís, nós fomos com esse desafio de fazer a instalação da marca Devlon, e nós temos marcas complementares também ali, que, como também em Benevides, como em Manaus, também possuímos, que a EFA Motors é uma marca que ela produz na Zona Franca de Manaus, é um VUC, que é para um veículo urbano de carga, para transporte de até 1.500 quilos. Então, a gente também tem essa operação em todos os estados onde a gente tem ido. A gente tem um fortalecimento de uma parceria muito sólida com a marca EFA. E aí, querendo ou não, a EFA produz e já bota na tua concessionária ali do lado. Perfeitamente. A gente tem essa parceria tanto em Manaus, quanto no estado do Pará, quanto no Maranhão, em São Luís. E sempre a gente tem buscado levar soluções para os empresários. Então, quando a gente monta uma operação voltada para a máquina de construção, ali a gente já traz as marcas de empilhadeira, que é a Hangshai e Paletrans. Nós trazemos também a EFA com os VUCs. Nós levamos a marca de trator de pneu. Então, a gente cria essa sinergia que todo empresário do setor geralmente precisa para poder melhorar o desempenho do seu negócio. Então, a gente tem feito isso. Como eu falei anteriormente, todo esse desenvolvimento para o estado do Tocantins, do Amapá e de Roraima para o ano de 2026 é com a marca Devlon e também com a marca Foton de caminhões. E, obviamente, como eu citei há pouco, sempre vai juntos essas marcas de empilhadeira, de VUC, que são marcas excelentes, que fazem uma complementação e pode fazer uma entrega para o cliente do que ele precisa em um só lugar. Haja visto, hoje a gente está recém-inaugurado também em Paraopebas, uma filial ali na PA 160, sentido Canaã dos Carajás, para poder atender todos os clientes voltados desse segmento. Máquinas de construção, empilhadeiras, VUC, caminhões, picape, tratores de pneu. Então, a gente fez uma construção de uma concessionária plena, com uma infraestrutura ideal para tanto dar suporte ao produto, com peças, com serviço, como profissionais qualificados. Então, a gente já está fazendo esse tipo de modelo de negócio em todos os estados que a gente tem feito abertura de filiais. Hoje o principal, vamos dizer assim, a principal marca, que tem sempre aquela marca que acaba, vou botar a minha cara aqui, a minha empresa é essa, eu tenho essas concessionárias aqui, mas acho que acaba sendo a Caoa, Chery, ou essas que você recentemente já tem a responsabilidade de fazer a expansão na região norte. Hoje nós temos várias principais marcas. Marcas que elas fazem com que a gente possa ter a segurança de desenvolvimento de negócio e liquidez. Marcas estas que são Caoa Chery, Devlon, Foton, LS Tracto, Mahindra e EFA. Essas 6 marcas, elas de fato, elas fazem esse processo de transformação
de desenvolvimento de negócio em cidades e estados da Zucatelli Brasil. E tem outras praças para também chegar com a Caoa, que, querendo ou não, mais o mercado do automobilístico acaba consumindo a própria... Porque tem... É espetacular essa linha Tigo. Perfeito. Do que virou para o que é hoje. Do que era quando era só Chery. O custo-benefício do mercado hoje, quem pensa em adquirir um SUV moderno, tecnológico, pois é. Que entrega tudo que você precisa, de fato, essa proposta está na Caoa Chery com o modelo das versões Tigo 5, 7 ou 8. E hoje, na realidade, o mercado de automóveis ele é muito competitivo. E existem vários grupos empresariais que trabalham muito nessa proposta. Então, sempre a gente tem que estar focado onde a gente pode ter oportunidade de novos negócios. E sempre com muito zelo e cuidado de não empreender em outros setores que você não tem expertise. Até porque, Alexandre, no fim das contas, você está empreendendo no município onde tem mais habitantes na região norte e no terceiro município com mais habitantes da região norte. Porque Ananindeua está ali do lado de Belém e não tem outra capital na região norte com uma população maior que Ananindeua. Perfeito. Então, é uma responsabilidade realmente muito grande atender esse tipo de público e esse tipo de mercado, inclusive com várias outras marcas aí debruçadas no mercado. E não é fácil. Perfeito. É óbvio, todos nós estamos observando o movimento nesse mercado de automóveis e várias marcas asiáticas têm chegado para o nosso país. Eu confesso, eu recebi convite de todas para empreender e eu entendi, porque o empresário ele precisa saber disso também. O momento certo, se é oportunidade ou se não é o momento. E na minha opinião, quando eu recebi esses convites, em todas essas marcas novas chegantes, de 2 anos para cá, asiáticas, eu percebi que não era o momento. Até porque eu tenho um compromisso muito grande com a marca da Hyundai, a Devlon, de máquina para construção. E aí você já tinha assumido esse compromisso para poder também abraçar outro compromisso. Para poder suportar 8, 9 estados que nós temos em desenvolvimento, onde nós já estamos nos 4 estados principais, que são Pará, Amazonas, Maranhão, Amazonas e Roraima. E Rondônia. Perdão, Rondônia, sim. Os 4 estados principais. Não, Rondônia. E os próximos escolhidos para o ano 2026 é Tocantins. E nós vamos vir com a Foton para o Amapá e para Roraima, junto com a Devlon. E, querendo ou não, a Foton também tem a proposta boa da caminhonete, um diferencial muito grande da Tuland com relação, principalmente, à concorrência. É mais ou menos assim, é uma caminhonete, enquanto que a outra custa 3 vezes praticamente mais, a proposta dela é igual, 2, 3 vezes mais barata. A Foton ela nos trouxe para o mercado uma grande surpresa. Nenhuma marca de caminhões nunca veio com uma proposta dessa, de trazer uma picape. E quando a gente entende, tem toda a sinergia. O perfil do cliente consumidor de caminhões, ele é picapeiro, ele gosta de andar de picape, então a Foton trouxe uma proposta aí de 2 versões da Tuland, a V7 e a V9, que tem um custo-benefício excepcional para o que ela entrega quanto aos seus concorrentes. E ela vem avançando em resultados nos emplacamentos. A cada mês que passa, ela vem conquistando o mercado. A gente até trocou umas mensagens a respeito disso. Perfeito. Te perguntei, mas que desempenho pífio que a Amarok teve dentro daquele determinado mês. E vocês já estão lá, proporcionalmente, entraram no meio do ano,
e já estão ali. É uma marca que vem ganhando muita credibilidade, tanto na picape como nos seus caminhões, porque gera muita confiança quando você tem ali um trem de força, que é o que tem principal, tanto num caminhão como numa picape, que é motor, camis, transmissão, ZF, bomba e bico Bosch, eixo Dana, tudo que você pode encontrar dentro da concessionária autorizada, que é a Zucatelli, você também pode encontrar em uma autopeça, em uma oficina, de várias cidades. É o que você tem hoje de peças e serviços qualificados em todas as cidades do Brasil, com essas marcas. E isso gera uma confiança muito grande para o cliente comprar um caminhão Foton, uma picape Tuland, e por isso que a marca tem se desenvolvido e crescido muito no mercado. É bom saber disso, inclusive, até para informar para o pessoal, porque às vezes fica assim naquela, pô, mas vem cá, não tem pós-venda? Não, tem a pós-venda e também tem o direcionamento. No próprio mercado paralelo, você encontra sim peças e mão de obra qualificada para poder fazer o atendimento. Olha só, muito bom. E os próximos passos, então, você já meio que deixou desenhado aqui para a gente, né? Com relação à expansão da Zucatelli Brasil. E, querendo ou não, você também já não está mais somente na região norte, você também, querendo ou não, está no sudeste lá por conta da importação que você acaba fazendo lá no estado, inclusive, estado de origem da sua família, né? Dos meus pais. Então, e realmente o Brasil é o mapa lá para justamente você, querendo ou não, em breve também vai estar botando lá mais umas bandeirinhas, querendo ou não, no Centro-Oeste, querendo ou não, no Nordeste. Vai depender aí de todo esse processo de disseminação da Devlon que você está aí proposto para fazer. Sim, nós já temos, né, criado dentro do organograma do nosso negócio gerências regionais, setoriando pesados, tanto voltado para a máquina da construção, quanto para caminhões e também para automóveis. Tudo isso para a gente poder conseguir fazer uma administração mais presente. E também já temos uma diretoria que está se formando, porque nós não conseguimos fazer nada só. Essa é a grande verdade. Chega um momento que nós que estamos ali como líder da empresa, nós precisamos ter pessoas muito capacitadas para poder conseguir evoluir. E para a gente se desenvolver e pensar em sair do norte para o nordeste, para o centro-oeste e para outras regiões do Brasil, quer seja sul e sudeste, nós precisamos estar preparado com pessoas, com fluxo de caixa que sustente estes investimentos e as manutenções destes negócios. E pessoas. Falei há pouco. Pessoas. Há pessoas, mas também aquela que vai operar lá na ponta, aquela lá na ponta. Você tem que encontrar as pessoas que serão você ali naquela filial. E isso é algo que a gente tem que fazer com tranquilidade, sem pressa e sem pressão. Por isso que eu comentei há pouco, muitas das vezes a gente recebe certos convites, nós podemos estar até capacitados financeiramente e de conhecimento para ir para um desafio novo de uma marca que chegando no país, mas às vezes a gente também entende que não é o momento, não é o foco. E a gente tem que saber que precisamos ter calma. O empresário, para empreender, para desenvolver um negócio, ele de fato ele precisa estar muito seguro, ele tem que estar muito em paz, ele não pode ser impulsivo nas tomadas de decisão, ele tem que ser muito analítico. Então, por mais que ele ouça pessoas, ele tem que ouvir o seu instinto. Então, isso é muito importante. Então, eu ouço muitas pessoas, mas eu
ouço muito o que meu coração diz, o que minha Perfeito. mente está sentindo, percebendo, porque isso para mim é muito valioso para eu poder ter paz para desenvolver qualquer negócio. Então, esse surgimento do nome Zucatelli Brasil, realmente ele tem um propósito. Ele não foi criado sem uma ideia. E a gente está com calma, eu sou um jovem, então, sem pressa, buscando horizontes e me cercando de oportunidades, quando eu entendo que nós devemos avançar, para poder fazer a transformação, né? Ser mais um a transformar o nosso país, que é criar um bem-estar melhor para a sociedade. Então, por isso que eu tenho desenvolvido muito pessoas com humanização, eu tenho investido muito em tecnologias. Hoje nós temos cerca de, acredito eu, que 4 sistemas, tanto de inteligência artificial, quanto de gerenciamento para tráfego pago, quanto para própria gestão administrativa de controle de estoque, de faturamento. Temos sistema para gerenciamento contábil. Temos diversos sistemas hoje, até de recursos humanos, sistemas muito qualificados que grandiosas empresas utilizam. Nós temos buscado melhor na questão de sistema para melhorar os processos. E por isso que esse ano, nós tomamos uma decisão. O ano passado, nós redesenhamos todo o fluxograma da empresa. A Zucatelli Brasil contratou uma consultoria que já serviu várias multinacionais. E assim nós criamos descrição de funções, fluxograma de trabalho, cursos, treinamentos, várias atividades para poder cada profissional que adentrar em cada empresa da Zucatelli Brasil saiba qual é de fato o seu compromisso, qual é a sua função. Então a gente tem se preparado muito e nesse ano de 2025, agora em dezembro, nós vamos passar pela certificação da ISO 9001 e 14000. Então de fato, a gente está muito preocupado com a questão de administração, com a questão de meio ambiente, a conscientização dos membros de todas as empresas da Zucatelli Brasil. A gente tem trabalhado muito para que a gente possa conseguir, de fato, progredir. Porque você pensar num desenvolvimento de um negócio, que você passa de um município para outros estados e você começa a entender que existem oportunidades, convites, de você passar para outras regiões, onde tem outras culturas, onde tem outros perfis de clientes. Até porque o país é continental. Isso faz com que você comece a entender que a profissionalização é essencial para você pensar em dar um passo para frente. Então, tudo que a Zucatelli Brasil tem preparado, de fato é isso. São as pessoas que vão gerenciar esse desenvolvimento que nós estamos criando e se cercado de sistemas, de tecnologias modernas, as mais atuais possíveis, e de marcas que entregam produto de qualidade. Porque hoje eu posso falar, todas as marcas que a Zucatelli Brasil representa, ela entrega produtos com toda qualidade e eficiência, toda segurança, porque isso nos tranquiliza ao vender. Então, é algo que eu me preocupo muito quando eu vou avaliar uma nova marca para entrar na nossa marca, que é a Zucatelli Brasil. Porque passa a ser a Zucatelli Brasil responsável. Perfeito. Dentro para a sociedade, né,
de que vai desenvolver com responsabilidade e que vai sim ter todo o amparato para poder ter o suporte necessário. Maravilha. E a empregabilidade hoje? Quantos empregos diretos é gerado pela Zucatelli Brasil? Cerca de, atualmente, 150 empregos diretos. Esse nosso setor de pesados, ele te proporciona isso. Concessionárias de automóveis É diferente. é bem diferente do setor de máquina voltada para construção, caminhões, tratores de pneu. As concessionárias, quando elas são desses setores de pesado, elas têm equipes menores com pessoas com diferentes qualificações. É muito diferente de uma concessionária de automóvel que você tem a oficina, que você tem o estoque, todas peça. Nossas concessionárias têm oficina. Tá. Todas nossas concessionárias têm estoque de peça. Elas são concessionárias plenas. Elas têm produto para vender, tanto a máquina, o caminhão, o trator, quanto peças e serviço. O atendimento ele é total. É todo o suporte que nós damos. Mas você não tem um número de pessoas tão grande. Rapidamente comentando para entender isso, certo. Se você pega, falando nacionalmente, o mercado de automóvel nacional passa de 2 milhões de carros ano. O mercado de máquina de construção são 35 mil, o mercado de empilhadeiras são 35 mil, o mercado de tratores de pneu também, coincidentemente, 35. Nessa casa de 35 mil. Então, olha a proporcionalidade. Motocicleta também passa de 2 milhões de motocicletas ano. Então, quando você pega que você está mais vocacionado e focado para esse segmento de pesados, que o mercado ele é um mercado mais seletivo, você, dentro da sua área de atuação, você tem um organograma ali que ele não é tão grande de pessoal. Diferentemente de uma concessionária que envolve Diferente de uma concessionária de automóvel, de motocicleta, que é um mercado muito mais potencializado em volume. Que tem questão também dos próprios serviços, né? Seguro, plaqueamento, questão dos acessórios. Exatamente. E aí acaba envolvendo tem outro vários universo outros departamentos. E hoje de também, pessoas né, dentro da concessionária. É um fato. Nós trabalhamos a terceirização. Então, hoje na nossa empresa, a nossa consultoria de meio ambiente, que visita todas as concessionárias no máximo a cada 3 meses, ela é uma consultoria externa. A nossa consultoria contábil, tanto para a área fiscal, a nossa consultoria jurídica. Então, são consultorias que elas são externas. Tem vários membros que participam, que dão ali um suporte para a gente, que são externos. Algo que nós tínhamos externos e que hoje para mim é inegociável é uma equipe de marketing interna. Então hoje a Zucatelli Brasil ela é composta com membros completo de pessoas para marketing. Para justamente trabalhar todas essas 10 lojas. Essas 10 concessionárias, todos esses estados, por mais que hoje nós estamos presentes fisicamente com infraestrutura em 4 estados, mas nós atendemos 8 novos estados. Então a gente tem que trabalhar um tráfego pago em todos. Nós temos vendedores fazendo viagens a essas regiões que a gente já suporta. Então, você tem que ter uma equipe com gerente de marketing, com gerente de leads, com design gráfico, com social media, com videomake.
Então você tem que ter uma equipe de marketing, de fato, que ela está ali o tempo todo pensando como que eu vou gerar conteúdo para promover a Zucatelli Brasil juntamente com suas marcas para poder fazer a atração de novos clientes. Realmente, isso daí não dava para ser uma consultoria, tinha que ser realmente uma coisa implementada. E quando eu entendi que realmente nós tínhamos que dar esse passo, que foi nesse ano de 2025, que nós passamos a ingressar com uma equipe interna, tudo mudou. Porque a gente vê mês a mês a evolução do nosso progresso. Então, quando a gente veio com essa equipe de marketing, foi quando a gente passou a ter sistema voltado para leads, para inteligência artificial, porque hoje realmente a robótica tem sua importância para aquele atendimento imediato. Hoje nós trabalhamos com uma plataforma de inteligência artificial que qualquer pessoa que entrar em contato conosco, em 3 segundos ela recebe uma mensagem. E posterior, ela é direcionada para alguma pessoa atender. Beleza, isso é muito bacana. Bom, a gente até explodiu o nosso horário aqui, a gente só não estourou, a gente explodiu. Tá? Muito obrigado até agora a todos pela sua audiência e pela disponibilidade aqui também de estar junto conosco nesse episódio 165, que foi histórico, tá? Porque sucessão familiar, administração, gestão e de vários outros insights aqui que o Alexandre fez uma brilhante entrega. Meu amigo, muito obrigado pela sua disponibilidade. Que bom que finalmente agora deu certo e a gente também pôde contar um pouco dessa sua linda história como empreendedor e também deixar para as pessoas aí um entendimento sobre sucessão familiar, no caso. Isso foi muito, 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 muito proveitoso para esse nosso projeto. Vou deixar as considerações finais para você, mas muito obrigado por toda essa entrega que você deixou hoje aqui para a gente. Eu fico muito agradecido por estar aqui hoje. Para mim é uma satisfação, eu me sinto honrado de poder participar do Circuito Empreendedor. E eu quero aqui parabenizar você, Caetano, por poder também ser um grande empreendedor, porque o Circuito Empreendedor é exatamente isso, é essa democratização de poder abrir as portas para várias pessoas, vários empresários de diversos setores, para poder fazer com que possa falar e contribuir com algo. Então, a minha esperança aqui é que, de fato, eu possa ter passado algo que venha contribuir para a vida das pessoas e, óbvio, nós estamos aprendendo todo dia. Então, se cercar de pessoas certas, poder entender o que é melhor para o seu negócio e para a sua empresa, sempre voltado na preservação do seu fluxo de caixa, porque é isso que faz você conseguir fazer a manutenção do seu desenvolvimento, saber o momento certo de dar o próximo passo. Então, são várias coisas aí que vários empresários, empreendedores que estão ouvindo aqui nesse momento, a gente sabe como é o grande desafio das mudanças que a gente passa sobre a questão de carga tributária, de novas regras, novas leis. Então, nós temos que estar, de fato, antenados para conseguir sempre estar preparados para superar qualquer desafio que a gente passa a ter. Então, assim, muito obrigado por estar aqui hoje. Estou muito feliz. Muito obrigado, Alexandre. Obrigado mesmo. Mande um grande abraço para os seus pais. O seu Reinaldo é um grande parceiro que nós temos aqui e a gente também fica muito honrado porque o trabalho que a gente também está fazendo dentro do Grupo Zucatelli também está dando outros desdobramentos lá. Perfeito. Com relação às capacitações para as equipes. E quem sabe a gente também vai lá e também dá uns treinamentos para o Zucatelli Brasil também,
a gente está aqui. Vai ser um prazer. A gente também está aqui disponível. Então é isso, pessoal. Meu muito obrigado mais uma vez a todos pela audiência. Até uma próxima oportunidade aqui no nosso projeto aqui do Circuito Empreendedor Podcast. Um bom restante de domingo, uma excelente semana para todos e um grande abraço. Até a próxima.